Capítulo 03 Orientando os encarnados. Caro amigo, disse Castro, Joana, nossa estimada cooperadora, já nos informou superficialmente sobre a possibilidade de mais um ataque à nossa casa. Poderia nos dar maiores detalhes? O benfeitor, abraçando-os amorosamente, tratou de acalmá-los com um afetuoso sorriso, esclarecendo a seguir: o caso é realmente delicado. Castro, meu amigo, nossa instituição está sendo ameaçada por Júlio César. Mas de novo? Perguntou o responsável pela instituição no plano físico. Sim, afirmou o mentor. Ele ainda carrega ódio terrível pelo nosso movimento, não suporta as obras benemerentes de promoção à infância que executamos na Terra, os enfermos atendidos pelos médicos voluntários, os inúmeros beneficiados pela nossa farmácia, etc., além de nossa intensa e organizada atividade doutrinária. Sabes que serás um dos primeiros que tentarão derrubar. É natural que assim seja, pois és tu quem está à frente de toda a organização. Os adversários sabem da importância da função que executas, e não é preciso uma superinteligência para compreender a utilidade da ordem que conduz ao progresso. E tu estás cumprindo satisfatoriamente com os teus deveres, o que, aliás, tem garantido a ti proteção espiritual proporcional. Agora, é natural que passes pela prova como qualquer trabalhador. Certamente, compreendes que o fato de assumires uma função de direção não te coloca acima dos tarefeiros menores, sabes que não és melhor que ninguém, entendes a necessidade de te esforçares no caminho do próprio progresso como todos nós. Assim, não esperes privilégios, pelo contrário, será exigido mais de ti, porque, estando à frente de tarefa tão importante, é natural que suponhamos estejas te empenhando mais do que os outros na busca de tua própria reforma íntima. Não ignoras o próprio passado, sabes que estás neste cargo para recompor com o bem e a fraternidade os desvios materiais e espirituais que proporcionas-te aos irmãos em humanidade. Todos trazemos débitos a saldar junto às leis divinas. Contudo, não iremos te desamparar, terás, a partir de hoje, proteção redobrada, a fim de que não percas as forças necessárias para continuares cumprindo os labores essenciais ao bom andamento desta instituição. Entretanto, isso não te livrará das investidas das trevas, eles tentarão de tudo, te envolverão de todas as formas. Desta maneira, evita as irritações e os aborrecimentos o quanto possível, cultivando tolerância e vigilância sempre, e quando tiveres de orientar, procura conciliar autoridade moral com fraternidade. Compreendemos, meu irmão, que realmente não é fácil. Inúmeras ocorrências te solicitam decisão rápida, várias reclamações pedindo correção, trabalhadores rompendo normas, ciúme, etc., naturais para uma casa com estas proporções. Entretanto, paciência. O exemplo tem de ser de cima para baixo. Terás de ser o espelho que refletirá a compreensão, tolerância e fraternidade. Não penses que estamos exigindo muito de ti, apenas lembrando-te dos valores do homem de bem, a que se refere o Evangelho, e estimulando-te a continuares com o trabalho que vens realizando já há algumas décadas. Segue adiante, lembra-te da prece, nós estaremos te sustentando, vibrando para que consigas estar, o quanto possível, em sintonia superior, buscando-nos em pensamento. Embora permaneçamos invisíveis, estaremos, como sempre, ao teu lado, porque a tua disposição para o bem e o trabalho que desempenhas precisam de nossa cooperação. Temos trabalhado em benefício de tua saúde, para que os anos não pesem demais sobre ti, impedindo-te a continuidade da obra. Ainda precisarás ficar por algum tempo nesta jornada, até que aqueles que haverão de ser os continuadores estejam preparados. Por isso trabalha, suporta e testemunha o Evangelho, nesta casa que é para todos nós bênçãos dos céus. Confiamos em teu trabalho, administras incalculável tesouro, que precisa ser multiplicado em benefício do bem comum. Sabemos dos teus sofrimentos, das tuas dúvidas, renúncias e das tuas expectativas quanto ao retorno à vida do infinito. Calma. O teu trabalho, mesmo que carregue muitas imperfeições, te garantirá uma reentrada tranquila na vida espiritual.
Com tua dedicação de todos estes anos, granjeaste a simpatia, a amizade de muitos cooperadores espirituais. Segue alerta e confiante. Não desanimes em momento algum, embora muitos não valorizem, tua presença firme tem sustentado inúmeras criaturas, convertendo-te em verdadeiro exemplo de trabalho cristão. Mesmo que não entres na faixa vibratória dos inimigos do bem, eles desejarão te atingir através dos cooperadores e frequentadores invigilantes, que te endereçarão palavras duras a fim de cortar-te, qual navalha afiada, o coração generoso. Quando achares que irás explodir, lembra-te de que é preciso pensar na obra e, por ela, manter o equilíbrio. Todas estas orientações, que são simplesmente a vivência do cristianismo, são necessárias porque este não é um ataque comum. Júlio César está apostando todas as suas cartas, empenhando todos os seus esforços, e nós guardamos grande desejo de envolvê-lo em nossos braços, conduzindo-o ao progresso. Mas, para isso, será necessário um trabalho em conjunto. Desta maneira, precisaremos contar com o teu comando, exaltando a paciência. Terminadas as colocações do dirigente espiritual, Castro solicitou emocionado: sendo este um caso tão grave, permita-me lembrar desta nossa conversa, quando despertar no corpo denso, para que tenha possibilidade de tomar as devidas providências. Não será possível, meu amigo. Lembra-te, nada de privilégios. Porém, guardarás a sensação de que algo desagradável está para acontecer, além de uma imagem simbólica, de uma grande casa com imensas rachaduras. Este simbolismo será gravado em tua memória física, para que te sirva de alerta sobre as possíveis infiltrações produzidas pelas fendas da invigilância humana. Isso bastará para que te coloques em guarda, aplicando, como meio de defesa, os preceitos cristãos. Esta nossa conversa, continuou o amoroso mentor, objetiva apenas fortalecer-te espiritualmente. Terás de vencer com o próprio esforço, conduzindo com o próprio exemplo os tarefeiros do bem, evitando sempre a proliferação das fofocas, que são fatais em casos de ataques espirituais. E, voltando-se para o outro tarefeiro dedicado que acompanhava atentamente a conversa, o emissário do bem acrescentou: quanto a ti, Israel, as mesmas recomendações, acrescidas de um cuidado redobrado com a pureza doutrinária. Tens em tuas mãos o coração da instituição, isto é, o próprio Espiritismo. É de extrema importância continuarmos zelando pela pureza doutrinária e permanecermos com a divulgação do Espiritismo através dos cursos sistematizados, preparando doutrinariamente quantos desejarem servir na seara de Jesus. Com o estudo doutrinário constante, os trabalhadores do Espiritismo têm as atividades disciplinadas. Graças à possibilidade de trabalho que os centros espíritas oferecem, muitas pessoas deixam de se perder no mundo. Vários cooperadores, encarnados, encontram aí o sustentáculo para vencer na jornada terrena. Diante de atividades nobres e valorosas, é preciso estarmos atentos, pois os obsessores cruéis terão no âmbito doutrinário sua maior atuação. Tu também, Israel, serás procurado pelos adversários da bondade. Tua alma, igualmente, será ferida, teu nome, motivo de maledicência. Entretanto, é preciso esqueceres de ti mesmo, deixando de lado as conversas improdutivas, que naturalmente surgirão, empenhando-te exclusivamente no trabalho. Uma das armas que os inimigos da paz certamente utilizarão, serão os modismos. Haverão de explorar todos os tipos de crenças populares, agitando ondas de novidades doutrinárias. Todos aqueles que não estiverem firmes doutrinariamente poderão ser levados de roldão e não estranharemos se, na casa, houver certa evasão, por verificarem a impossibilidade da aceitação das ideias antidoutrinárias. Outros se deixarão fanatizar por comunicações esdrúxulas, revelando uma multiplicidade de sistemas empolgantes, coloridos, envolventes, mexendo com o ego das pessoas. Não faltarão os desejosos em imprimir mudanças na estrutura doutrinária, trazendo conceitos novos, nomenclaturas empoladas, para definir o já definido. Assim, meu amigo, de tua parte solicitamos a costumeira vigilância, a prudência característica dos estudantes sérios do Espiritismo, a firmeza em Kardec, bom senso e,
como sempre, rigor, lógica e razão na análise de tudo que vier dos espíritos. Se te pedimos firmeza na defesa da pureza doutrinária, também te solicitamos disposição e fraternidade no esclarecimento dos futuros modismos, compreendendo as mentes invigilantes, o orgulho e a vaidade sobreexcitados. Será para ti excelente oportunidade de exercitares a caridade dentro da própria casa. É provável que o método que te foi inspirado, para a elaboração dos cursos sistematizados, seja considerado, por alguns, ultrapassado. Talvez, vozes eruditas bradem que a modernidade exige considerações científicas aprofundadas, atualização do pensamento kardeciano, que tuas diretrizes, no campo das aulas, não suprem mais as expectativas dos alunos. Diante disto, tua postura deverá ser a do companheiro que se colocará à disposição para a revisão do trabalho, do método, da técnica, sem contudo mudar os objetivos. Aceitará somente o que for razoável, lógico, e o que estiver em condições de ser implantado e assimilado pela maioria. Na administração da casa espírita é preciso pensar no todo. Evita as empolgações, continua com teu trabalho discreto, sem grandes pretensões. E se porventura os doutores em espiritismo te solicitarem alterações drásticas, propondo implantações de novas ideias, acolhe-os com simpatia, respeitando-lhes o modo de pensar, esclarecendo-os quanto possível, sem contudo incorporar, nas atividades desta casa, o que não esteja em absoluto acordo com as obras básicas. Lembrando que o estudo doutrinário, no centro espírita, deve envolver todos os níveis de compreensão humana, evitando-se ao máximo a valorização e a evidência daqueles que dispõem de maiores recursos intelectuais. Estes deverão utilizar sua bagagem para ajudar os menos favorecidos no campo do intelecto a compreenderem mais e melhor nossa santa doutrina. Continua, portanto, com a simplicidade que te caracteriza, carregando contigo a discrição e o simples desejo de fazer brilhar nesta casa, acima de qualquer coisa, os ensinos de Jesus. Os verdadeiros idealistas não exigem mudanças da noite para o dia. Os que desejam cooperar, sabem aguardar o momento oportuno, revestindo-se de humildade. Desta maneira, quando os adversários da verdade te visitarem, guarda confiança, busca-nos na prece, consulta as obras básicas e espera, guardando a consciência de que estes companheiros poderão estar sob forte influência negativa inebriando-lhes o pensamento, impedindo o raciocínio sadio e, por isso mesmo, necessitarão de nossa compreensão, misericórdia e carinho. Lembra-te de que igualmente serás perseguido, os inimigos da verdade da mesma forma desejarão tentar-te. Acalma-te, também estaremos contigo. Teu trabalho segue satisfatoriamente, tuas responsabilidades são muitas, teus testemunhos são consideráveis, tuas conquistas, apesar de tuas imperfeições naturais, são respeitáveis. Por isso, segue adiante, meu irmão, na certeza de que, diante dos sofrimentos que este processo de invasão trará, Deus, o Senhor da vida, tudo sabe. Procuremos retirar destas provas experiência e aprendizado para nossa alma, agradecendo ao Criador pela abençoada oportunidade de cooperação no bem. Sacrifica-te, o quanto possível, em benefício desta instituição que beneficia multidões dos dois planos. Coloca-te à disposição do bem, incessantemente, aproveitando a tempestade de criaturas infelizes que se aproxima de nós, para disciplinar os pensamentos, sintonizando com esferas maiores. Evita colocar a organização acima da bondade e da fraternidade. No relacionamento humano, disciplina e amor devem andar juntos. O resto deixa com Deus e segue o teu caminho. Quando despertares, concluiu o mentor, pouco recordarás destas orientações, contudo, estaremos contigo, produzindo as intuições necessárias para que sejamos vitoriosos, e, voltando o olhar amoroso para os dois representantes da instituição em questão, finalizou dizendo: retomem ao corpo confiantes, Deus é por nós. Terminadas as orientações e esclarecimentos, o mensageiro espiritual abraçou longamente a dupla de cooperadores em desdobramento, conduzindo-os pessoalmente à terra. Pela manhã, Castro acordou com estranho sentimento e a lembrança de imagem curiosa.
Mais tarde, relatando ao responsável pela direção doutrinária a impressionante vivência espiritual, deu a seguinte interpretação: Israel, tive um sonho interessante. Eu também, relatou o amigo, sonhei que eu e você permanecíamos à frente de respeitável instrutor espiritual. Não, disse Castro, meu sonho foi diferente. Pude vislumbrar nossa casa espírita completamente infestada por rachaduras, permanecendo angustiado até o momento, como se estivesse pressentindo dias difíceis para esta instituição. Israel fechou ligeiramente os olhos, como se buscasse os amigos espirituais, interpretando a vivência espiritual do amigo desta maneira: nossa casa com rachaduras? Pode significar que o trabalho deste templo será abalado. Sem dúvida, respondeu Castro, chamarei agora mesmo um profissional para verificar as estruturas do centro. Quem sabe as paredes guardem trincas que desconhecemos, talvez algumas de nossas obras assistenciais estejam precisando de verificação e, se for necessário, faremos reformas materiais urgentes. Interrompendo a fala do amigo, Israel lembrou: isso pode ser, também, um simbolismo. Rachaduras, brechas, infiltrações, quem sabe é um alerta do plano espiritual para fortalecermos nossa vigilância, evitando em nosso templo as fendas no campo do espírito. A propósito, continuou o dirigente doutrinário, acordei com um desejo de promover entre os nossos cooperadores um estudo acerca da casa espírita, seus objetivos, trabalho e trabalhadores, bem como a necessidade de convivência pacífica entre os tarefeiros do Cristo. O que me diz? Acredito seja oportuno, respondeu o presidente em tom de profunda reflexão. Enquanto eu verificarei o aspecto físico, você congregará os cooperadores tratando do aspecto moral. Não que estejamos fanatizados pelos sonhos, mas já que nossas interpretações revelam prudência e bom senso na administração desta casa, não vejo mal em tomarmos as providências necessárias. Tendo cada qual guardado, das vivências espirituais, o que mais lhes havia impressionado, os amigos espirituais alcançaram o objetivo: permitir que os responsáveis, com suas próprias capacidades e sob inspiração superior, se movimentassem a fim de se organizarem e se fortalecerem. Desta maneira, os dois planos da vida estavam em comum acordo, vibrando na mesma sintonia, amparando-se mutuamente.